Então, bom dia, colegas. Bom dia! Hoje eu e a Monique vamos apresentar um pouco sobre a incorporação imobiliária e a destituição do incorporador. Então, começando com a incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária é a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou de conjunto de edificações compostas de unidades autônomas, conforme o artigo 28 da Lei 4591. Então, em resumo, o que é essa incorporação imobiliária? É o ato de nascimento de um empreendimento, porque ele ainda não está lá fisicamente, mas ele já nasce juridicamente, ele já existe juridicamente. Então, ele serve para dar essa forma jurídica e para possibilitar a alienação das unidades, dos apartamentos, das casas geminadas. E o registro, no registro de imóveis, é a condição legal para que possa haver essa compra e venda dessas unidades. Qual é o objetivo, qual é a função da incorporação imobiliária? Ela tem algumas funções, dentre elas a publicidade, que ela vai tornar o empreendimento público. Então, a gente vai saber quantas unidades existem, as áreas comuns, as vagas de garagem, todas as especificações do empreendimento. Ele também vai viabilizar o financiamento, porque nenhuma entidade financeira e nenhum banco libera financiamento, nem para o proprietário, para o incorporador, nem para quem vai comprar essas unidades, se a incorporação imobiliária não estiver registrada na matrícula. Então, é muito importante que essa incorporação esteja registrada sempre na matrícula. Ela vai viabilizar também as vendas antecipadas, ou seja, as vendas de imóveis na planta. Então, é assim a incorporação, não pode haver essa negociação das unidades. Não pode sequer haver anúncio dessas unidades. E também para a proteção dos compradores, porque ele garante que o proprietário, que o incorporador apresentou toda a documentação no registro de imóveis, todas as certidões, e vai garantir essa segurança para quem for comprar esse imóvel. Com relação à venda das unidades sem o registro da incorporação, no artigo 66 da Lei 4591, diz que é contravenção relativa à economia popular negociar frações ideais de terreno sem cumprir as exigências legais, omitir informações obrigatórias nos contratos, deixar de firmar os instrumentos dentro dos prazos ou paralisar as obras sem justificativa. Então, a gente pode ver que é uma contravenção negociar as frações ideais sem esse registro da incorporação. E qual é a pena? É uma multa de 5 a 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, essa é a multa para venda ou anúncio dessas unidades sem a incorporação estar registrada na matrícula. Inclusive, tem a lei que regulamenta a profissão do corretor de imóveis, que é a Lei 6.530, que ela veda os corretores de imóveis a anunciar essas unidades sem a incorporação. Então, não é só o incorporador que não pode vender, mas nem os corretores podem anunciar essas unidades. Com relação à incorporação imobiliária em imóveis que possuem alienação fiduciária, qual é o nosso procedimento? O artigo 32, parágrafo 5º da Lei 4591, ele diz que a existência de ônus fiscais ou reais, salvo os impeditivos de alienação, não impedem o registro, o que será feito com as devidas ressalvas, mencionando-se em todos os documentos extraídos do registro a existência e a extensão dos ônus. Mas o que a gente entende pela alienação fiduciária? A gente entende que a alienação fiduciária ela é a transferência da propriedade resolúvel. Ou seja, a propriedade vai para o credor. Então, não é um simples ônus real ou fiscal. Ele é uma transferência. Então, a gente não pode realizar a incorporação imobiliária sem o prévio cancelamento da alienação fiduciária. Isso é muito importante. Com relação à validade da incorporação. A incorporação imobiliária é uma situação provisória, ou seja, ela não tem validade eterna. A Lei 4591, no artigo 33, estabelece que o prazo de validade da incorporação é de 180 dias. Então, nesses 180 dias, ele pode fazer as vendas das unidades, ele pode fazer o anúncio dessas unidades, mas depois desses 180 dias, caso não tenha havido nenhuma venda, o registro perde a eficácia. Como que ele vai fazer para esse registro voltar a ter eficácia? Ele vai revalidar a incorporação. Ou seja, depois desses 180 dias, a incorporação ela fica cancelada, digamos assim. Então, se ele não vender nenhuma unidade, ele precisa atualizar
todas as certidões que foram apresentadas na incorporação e todos os demais documentos que sejam necessários. Revalidando essa incorporação, ela ganha mais 180 dias de validade. Então, resumindo, a revalidação é a prorrogação da validade dessa incorporação. E também existe a possibilidade de concretizar essa incorporação. O que seria essa concretização? É a materialização do empreendimento. Como que essa concretização acontece? Quando dentro dos 180 dias, ainda válida, ou da incorporação ou da revalidação, seja cumprido um desses 3 itens. O primeiro, apresentada a declaração de que iniciou as obras, ou seja, o empreendimento já está sendo levantado, já está sendo construído, ele está concretizado. Segunda opção, seja comprovada a contratação de financiamento para construção, como, por exemplo, aqueles contratos de hipoteca de empreendimento que a gente recebe bastante. Como foi feita essa hipoteca, a gente também entende que foi concretizado o empreendimento. E a terceira opção é a apresentação da declaração do incorporador de que ele já realizou vendas, juntamente com a apresentação da ADMOB, que é a declaração de informações sobre as atividades imobiliárias, e as cópias autenticadas dos contratos de promessa de compra e venda ou de compra e venda dessas unidades. Então, resumindo, a concretização é o cumprimento efetivo do que foi prometido na incorporação. E aqui a gente fez um quadrinho bem explicativo sobre a diferença entre a revalidação e a concretização. Então, o que é a revalidação? É a renovação da incorporação imobiliária. Já a concretização é a materialização desse empreendimento. Quando que acontece essas duas possibilidades? A revalidação, quando acaba o prazo de 180 dias do registro e não tenha sido averbada a concretização. E a concretização é dentro dos 180 dias da incorporação, quando tenha cumprido um daqueles 3 itens, a venda, a contratação de financiamento ou o início das obras. E o efeito prático dessas duas questões é que a revalidação permite que o incorporador venda as unidades, porque ele aumentou o prazo de 180 dias, e a concretização transforma a incorporação em algo definitivamente válido e eficaz, dispensando nova revalidação. Ou seja, quando já foi concretizada a incorporação, ela não tem mais prazo, não precisa a cada 180 dias revalidar. Concretizada, ela já está materializada, não precisa mais revalidar essa incorporação. Agora um assunto bem novo, que foi adicionado no nosso Código de Normas, sobre a incorporação em imóvel de marinha. O artigo 716-I diz que admitir-se-á pelo foreiro o parcelamento do solo, desdobro, loteamento, desmembramento, divisão amigável, judicial, extremação e incorporação imobiliária em imóvel situado em faixa de marinha, independentemente de autorização da Secretaria do Patrimônio da União. E no parágrafo 1º diz que após o registro do parcelamento da incorporação em imóveis situados em faixa de marinha, o oficial averbará na matrícula do empreendimento a informação de que para o registro de compra e venda das unidades será exigida a apresentação da certidão de autorização para transferência, que é a CAT. Ou seja, se o imóvel é terreno de marinha, a gente não precisa da autorização da SPU, da Secretaria do Patrimônio da União. A gente pode realizar essa incorporação sem essa anuência, desde que a gente averbe que nas próximas vendas deverão ser apresentadas as CATs referentes a essas unidades. E no 716-C diz que, excepcionalmente para a execução de empreendimento que exige a destinação comum, o proprietário do imóvel alodial e titular do direito real de aforamento sobre o imóvel situado em faixa de marinha poderá requerer a unificação dos imóveis, independentemente de autorização da SPU. Ou seja, ele pode realizar a unificação do imóvel, do imóvel alodial, que seria a parte que não é terreno de marinha, com a parte de terreno de marinha, sem também a necessidade de autorização da SPU. Porém, o percentual referente à área alodial e à área de marinha deve ser averbado na matrícula, ou seja, na matrícula vai constar, nessa unidade, tantos por cento é a área alodial e tantos por cento é a área de marinha. Então, isso tem que constar na matrícula. E agora um pouquinho sobre o patrimônio de afetação. O que seria o patrimônio de afetação? Então, no regime de afetação, os bens vinculados à incorporação ficam separados do patrimônio do incorporador. Ou seja,
a parte, tudo que foi recebido com relação a esse empreendimento vai ficar vinculado à conta do empreendimento e não à conta do incorporador. São duas contas diferentes para que todos os valores que foram adquiridos pelo empreendimento não sejam gastos em outro empreendimento, e sim naquele empreendimento em si, formando o patrimônio de afetação exclusivo. A principal função disso é garantir a separação entre essas duas contas, do empreendimento e do incorporador. Por que a gente trouxe o patrimônio de afetação aqui para essa aula? Já foi tratado em aulas anteriores, mas é que ele vai ser fundamental para a explicação do nosso próximo tema, que é a destituição de incorporador. Então ele vai fazer um link. Como a Mili estava explicando ali, o patrimônio de afetação, ele vai fazer essa diferenciação do que é o patrimônio da empresa e o que é o patrimônio daquele empreendimento. Então, ele vai ter a finalidade de permitir a abertura de uma conta específica para aquele empreendimento, onde tudo que eu arrecadar com aquela incorporação, com aquele condomínio, com aquele prédio, eu vou utilizar naquele empreendimento. Eu não posso fazer aquela coisa que a gente chama de sistema de pirâmide. Eu vendi uma unidade do Residencial Canadá e aí eu vou usar esse dinheiro para construir o Residencial Vancouver. Não posso. Tudo que eu adquiri, que eu arrecadar com o Residencial Canadá, eu vou usar só para a construção do Residencial Canadá. Outra finalidade do patrimônio de afetação é que ele garante uma maior segurança para o consumidor, justamente por essa questão, né, da utilização dos recursos só para aquela obra. Ele traz melhores condições para o financiamento de obras e eu acredito que esse próximo aqui seja, assim, um dos principais motivos dos incorporadores optarem pelo patrimônio de afetação. A gente acha esquisita aquela verbação na matrícula, mas ela tem a finalidade de trazer um regime especial de tributação. Então, o incorporador que opta por fazer o patrimônio de afetação em um empreendimento, ele vai passar a pagar 4% de imposto, ao invés dos 5,3%, que geralmente é o lucro presumido, 6%, então vai ser uma economia muito grande para essa incorporadora. Aí ela vai optar então por averbar o patrimônio de afetação na matrícula para redução do imposto. E aqui é que vai trazer o link para o nosso próximo tema, que é o patrimônio de afetação também possibilita a criação de uma comissão de representantes para fiscalizar o andamento da obra. Eu não sei se isso acontece na prática, mas a lei diz que quando se há averbação do patrimônio de afetação, o incorporador tem que fazer essa criação da comissão de representantes, que vão fiscalizar a obra e vão representar os adquirentes das unidades. E aqui a gente trouxe um pouquinho sobre o cancelamento do patrimônio de afetação, e uma informação bastante importante é que o patrimônio de afetação ele é opcional, mas ele é irretratável. O incorporador não pode, eu vou fazer o patrimônio de afetação aqui, aí dá 2 dias, não, melhor não quero mais. Não dá para cancelar. A Lei 4.591, ela é bastante incisiva na questão do cancelamento do patrimônio de afetação, que deve ser realizado apenas com o cumprimento desses requisitos aqui, que é a construção, o cancelamento da hipoteca, se houver a contratação dessa hipoteca, ou a transferência das unidades. Sendo que a construção é obrigatória, eu não posso cancelar o patrimônio de afetação sem tal empreendimento construído, eu não posso cancelar o patrimônio de afetação sem que uma hipoteca que talvez tenha sido contratada tenha sido cancelada, e a transferência das unidades, então, não é obrigatória. Se eu tive lá meu empreendimento, foi construído e ele teve o cancelamento da hipoteca, posso cancelar a afetação. Eu vou vender as unidades ali? Posso também. Se eu não vendi a unidade, posso cancelar o patrimônio de afetação? Posso, desde que tenha cumprido esses 2 requisitos obrigatórios. E aí a gente entra na destituição de incorporador. Um assunto que pra gente é novo, a gente nunca tratou sobre esse assunto. Foram poucos atos que a gente fez de destituição de incorporador. Ela já vinha na Lei 4.591 há bastante tempo, mas recentemente, aqui em 2022, ela foi alterada pela Lei 14.382, que trouxe, assim, uma maior didática na transmissão das informações em relação à destituição de incorporador, né? Ficou mais claro, e eu acredito que por esse motivo
tenha sido até mais difundido esse ato. Recentemente a gente teve 2 atos desses de destituição de incorporador e acredito que pode acontecer mais averbações desse tipo. E o que é então a destituição de incorporador? O nome ele mais ou menos já dá a entender, né? É destituir, é remover o incorporador do cargo, afastar esse incorporador do cargo dele, e aí quem vai assumir a condução do projeto vão ser os adquirentes das unidades do empreendimento. E quando é que isso vai acontecer? Os adquirentes das unidades compraram lá, eu não gosto desse incorporador, vou tirar ele do cargo. É assim? Não é. Tem que ter um requisito para ser cumprido. E aqui a gente trouxe, né, os motivos pelo qual os adquirentes podem destituir o incorporador. Então, primeiro aqui, e é o principal, o atraso injustificado na obra. Então, se o incorporador ele paralisar a construção por mais de 30 dias sem justificativa plausível, os adquirentes podem notificá-lo. Se o atraso persistir, eles podem destituí-lo. Então, esse é o principal motivo. A obra ficou parada há mais de 30 dias, os adquirentes podem, então, iniciar o procedimento de destituição do incorporador. Abandono da obra. Caso o incorporador abandone o empreendimento, a destituição é um caminho para garantir a continuidade da construção. Falência ou insolvência, até esses 2 casos agora que a gente teve de destituição de incorporador, a gente sabe que a incorporadora ela está com problemas financeiros. Eu não sei se foi aberta a falência já dela, mas enfim, os adquirentes já solicitaram a destituição do incorporador. Má gestão ou descumprimento contratual, que são outras situações que comprometem a execução do projeto, como má gestão, descumprimento de obrigações contratuais, que também podem levar à destituição. E aqui eu trouxe a parte da legislação que fala especificamente sobre esse ato. Então ela diz que no artigo 43, se o incorporador, sem justa causa devidamente comprovada, paralisar as obras por mais de 30 dias ou retardar-lhes excessivamente o andamento, poderá o juiz notificá-lo para que no prazo mínimo de 30 dias as reinicie ou torne a dar-lhes o andamento. Então, eu tenho uma obra, ela ficou lá parada por mais de 30 dias. Os adquirentes vão, então, solicitar uma notificação judicial. Esse é o primeiro passo. Vocês vão ver que a lei traz um passo a passo para fazer essa destituição. Então, paralisou as obras, os adquirentes vão solicitar uma notificação judicial para que no prazo de 30 dias volte a construção desse empreendimento. Se o incorporador desatender essa notificação, ou seja, não continuar a construção, poderá ele ser destituído pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que couber, sujeito à cobrança executiva das importâncias comprovadamente devidas, facultando-se os interessados prosseguir na obra. E aí aqui a gente traz que a maioria absoluta dos votos são 50% mais 1. Contando, né, com base na fração ideal de cada unidade. Então, eu tenho empreendimento de 10 unidades. Essas 10 unidades formam 100% do empreendimento. Só que 3 adquirentes têm as unidades maiores. E essas unidades maiores já equivalem mais de 50% desse empreendimento. Então, eles já vão formar a maioria absoluta, contando ali com a fração ideal de cada unidade. E aí, aqui vem o motivo da gente ter trazido o patrimônio de afetação. Lembram que eu falei lá que o patrimônio de afetação permite a constituição de uma comissão de representantes? E essa comissão de representantes vai ser fundamental para a destituição do incorporador. Então, a gente trouxe aqui que os interesses dos adquirentes perante o incorporador, construtor e terceiros são patrocinados por uma comissão de representantes, compostas por 3 adquirentes, nomeados no contrato ou eleitos em Assembleia Geral realizada por iniciativa do incorporador, no prazo de 6 meses a contar do registro do memorial de incorporação, para representá-los perante o construtor ou incorporador em tudo o que interessar ao bom andamento, conforme o artigo 50 da Lei 4.591. Então, no prazo de 6 meses a contar do registro do memorial de incorporação, o incorporador tem que reunir os adquirentes dessas unidades e formar a comissão de representantes.
e é ela que conduzirá o procedimento de destituição de incorporador. E aí essa comissão de representantes, a gente trouxe aqui um resuminho, né, para mostrar o que ela faz. Então, são 3 membros escolhidos entre os adquirentes para representar. O prazo para constituição, como a gente já trouxe ali, é de 6 meses a partir do registro do memorial. Ela é obrigatória, a lei torna a instituição desse órgão obrigatória, e caso não seja formada a comissão de representantes, tem ali uma punição, ele pode inclusive ser desenquadrado do RET, né, que é aquele regime de tributação especial. E a administração, em caso de falência ou insolvência do incorporador, a comissão de representantes passa a administrar o empreendimento. Os atos que precedem a destituição do incorporador. Então, obviamente, a gente precisa ter incorporação imobiliária na matrícula. Se a gente não tem a incorporação imobiliária, a gente não sabe quem é o incorporador. Então, como é que a gente vai destituir um incorporador que sequer foi instituído? Então, a gente precisa ter a incorporação imobiliária registrada na matrícula, precisa do patrimônio de afetação e precisa do registro das promessas de compra e venda ou da transferência das unidades, porque só assim a gente vai saber qual que é aquela quantidade lá para a formação da comissão de representantes. Então, a gente precisa da publicidade dessas vendas ou desses compromissos. E aqui o rol de documentos necessários. Não são muitos, mas são novos documentos ao nosso ver, então a gente achou interessante trazer aqui para vocês terem conhecimento. Então, primeiro a gente precisa de um requerimento firmado pela comissão de representantes ou pelos adquirentes das unidades, com reconhecimento de firma por autenticidade, inserindo também a solicitação da notificação de que trata o parágrafo 1º do artigo 43. Depois eu vou explicar o que é essa notificação. Tem a notificação judicial, que é aquela que ele dá um prazo de 30 dias para continuar as obras, mas tem mais uma notificação. Depois a gente vai pedir também a ata de eleição da comissão de representantes, que é aquela reunião lá que eles fazem após 6 meses do registro do memorial de incorporação, para dizer quem são os integrantes da comissão de representantes. A gente pede a certidão expedida pela vara judicial do processo de notificação judicial, que ateste a data em que foi realizada a notificação judicial do incorporador. Então, sem ter essa notificação judicial, a gente não pode iniciar o procedimento de destituição. A gente vai precisar também de uma ata de assembleia dos adquirentes, devidamente registrada no RTD, e aqui a gente reforça que ambas as atas elas precisam do registro no RTD, e é isso que vai dar validade para elas. E essa ata aqui vai ter que constar a deliberação da maioria absoluta dos adquirentes, em que restou decidido pela destituição do incorporador. Então, os adquirentes eles têm que fazer uma assembleia e decidirem, a gente vai destituir o incorporador para continuar a obra, a gente não vai? Se sim, eles vão ter que lavrar essa ata e apresentar aqui para a gente para compor esse rol de documentos para averbar a destituição do incorporador. E, por fim, a gente precisa da ata notarial, certificando que a obra se encontra paralisada, anexando fotos e outros documentos que comprovem que o incorporador desatendeu a notificação judicial. Essa ata notarial, se vocês procurarem nos documentos, nos atos que a gente já fez, ela vai trazer as fotinhos. Essas fotinhos são feitas pelo próprio tabelionato, eles vão lá na obra para verificar se realmente está parada, vão tirar fotos, vão atestar que não, realmente é uma obra que está parada, vão anexar ali dentro dessa ata também a notificação judicial, e aí é isso que vai atestar que realmente houve aquele descumprimento da primeira notificação judicial. E aí o procedimento de intimação pós-averbação da destituição. Aqui eu vou explicar um pouquinho como é que é essa questão da notificação pós-averbação. A lei fala: o incorporador será notificado extrajudicialmente pelo oficial do registro de imóveis da circunscrição que estiver localizado em empreendimento, para que no prazo de 15 dias, contado da data de entrega da notificação, na sede do incorporador ou no seu endereço eletrônico, imita a comissão de representantes na posse do empreendimento, ele entregue os documentos correspondentes à incorporação e efetive o pagamento das cotas que estiverem pendentes, de modo a viabilizar a realização da auditoria que se refere ao artigo 31C da Lei 4.591. O que isso aqui quer dizer?
A gente averbou a destituição de incorporação, a comissão de representantes trouxe para a gente toda aquela documentação ali e tal, beleza. Aí a lei vai dizer que, beleza, tá averbada. Agora o registro de imóveis vai precisar fazer uma notificação, uma nova notificação. A primeira notificação é judicial e agora é extrajudicial, para que o incorporador entregue os documentos da incorporação para essa comissão de representantes e imita eles na posse, porque aí eles vão poder administrar, vão poder vender as unidades, e aí é só após essa notificação que vai poder acontecer isso. E, como sempre, o prazo de 15 dias úteis para que o incorporador entregue essa documentação à comissão de representantes. Então, aqui explicando de forma prática. Averbamos a destituição, a gente vai abrir um novo protocolo para que seja feita essa notificação. Por que a gente abre um novo protocolo? Porque a gente já averbou a destituição de incorporador, esse protocolo já foi concluído, eu não posso incluir uma notificação lá num protocolo que já está registrado. Então, a gente abre um novo protocolo, junto àquele requerimento que a gente falou lá no início, que precisa ter a solicitação da notificação extrajudicial, e inicia o procedimento com o nosso querido colega Jefferson, né, que vai notificar pessoalmente o incorporador. A gente dá preferência para notificação pessoal, mas como diz a lei, essa notificação também pode ser eletrônica. Então, o Jefferson ele vai fazer a notificação pessoal, lembrando que tem a necessidade de 3 tentativas, e se ela for negativa, ele foi 3 vezes lá no endereço e não localizou, a gente pode encaminhar a notificação para o endereço eletrônico informado pela comissão de representantes. Aí a certidão que o Jefferson vai emitir vai mencionar que a intimação pessoal foi negativa ou positiva, e se for negativa, vai informar que ela foi notificada pelo endereço eletrônico, com a confirmação da entrega. E aqui um fluxograma da destituição para vocês gravarem como é que é o procedimento. Então, primeiro, paralisou as obras por mais de 30 dias. Vai ter uma notificação judicial para que no prazo de 30 dias retome a obra. Não retomou a obra, vai convocar uma assembleia para que os adquirentes decidam pela destituição. Lembrando que o quórum é da maioria absoluta, 50% mais 1. Vão lavrar uma ata de assembleia para dizer que foi decidida pela destituição, registrar no RTD e trazer os documentos aqui no registro de imóveis para averbar a destituição do incorporador. Averbada a destituição do incorporador, a gente vai abrir um novo protocolo para fazer a notificação pelo registro de imóveis para que o incorporador entregue os documentos e imita a comissão de representantes na posse. Até a próxima!